Olá, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, o canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, sejam especialmente bem-vindos. E a todos nós, que possamos ser muito acolhidos nessa nossa casa virtual. Hoje teremos uma dinâmica um pouco diferente na nossa palestra. Eu mesma farei a palestra, meu nome é Cibele Guimarães, sou uma colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e o título da nossa palestra de hoje é Chamo-me Caridade, a nossa conversa. E antes de passar a explicação de como será, vou ler uma página e fazer a nossa prece. A página escolhida está no Anuário Espírita de 1995, Chico Xavier e suas mensagens no Anuário Espírita. Uma mensagem de Emmanuel que se intitula Na Caridade. Não te detenhas na prática do bem, faze de ti o vaso sacrossanto do Senhor da vida. Não esmoreças no caminho do auxílio, ajuda e passa, porque aqueles que se dirigem ao teu coração amigo são companheiros da tua jornada terrestre. Não evites o doente e o caído, o infeliz e o triste, o mau e o perverso, porque deles depende a tua ascensão ao reino divino. Não critiques os que constroem em nome do Cristo. O Senhor tem 1000 maneiras de ajudar a todos. Não fujas da cooperação em toda parte, porque sem ela os teus dias serão vazios e sem expressão perante a suprema vontade. Não te enganes a ti mesmo, afastando de tua frente as oportunidades que o Divino Mestre te confere. Medita, raciocina, analisa, esclarece e estuda, mas não te esqueças de que isso tudo é a luz do Evangelho por fora, enquanto que o Senhor da vida, através dos estropiados e dos coxos, dos cegos e dos surdos, dos obsedados e dos maus, dos tristes e dos infelizes, oferece-te a oportunidade de servir. Abre as portas do seu reino glorioso com a luz do Evangelho por dentro de ti mesmo. Vamos orar. Queridos amigos benfeitores desta casa de luz, auxilie-nos, amparando-nos, para que possamos estar aqui, com os nossos corações e nossas mentes abertos para escutarmos, Mestre, as tuas lições, o teu Evangelho, aquelas palavras, Senhor, divinas palavras que nos consolam, que nos amparam, que iluminam o nosso caminho. Querido amigo, queremos te pedir que as tuas bênçãos se espalhem por essa terra inteira. Como é de costume, às sextas-feiras, esse vídeo está indo ao ar pela primeira vez numa sexta-feira, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse mês de agosto, nós estamos estudando o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda. Mais precisamente, vamos falar dos itens 12, 13, 14 e 15 ao longo do mês. Hoje eu não vou estar sozinha. Hoje eu vou estar acompanhada da nossa companheira Maria do Carmo e do nosso companheiro Hugo. E eles vão, aqui nós vamos fazer um trio para a gente tratar desse assunto. E eu vou começar então comentando um pouquinho, falando um pouquinho desse item 13. Esse item 13, ele é assinado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13. É assinado por Carita. Carita assina mais um item no Livro dos Espíritos, no Evangelho aqui. Ela assina também o seguinte, o item 14, e ela tem uma bela mensagem também na Revista Espírita. E quem é Carita? Segundo o próprio Allan Kardec, Carita seria Irene, conhecida também, veio a ser conhecida mais à frente por Santa Irene, uma jovem grega que se converte ao cristianismo e, por se converter ao cristianismo, ela é martirizada no ano de 305. Uma época em que a perseguição aos cristãos estava bastante acirrada. E todos aqueles em Roma, e todos aqueles então que adotaram a doutrina do Cristo
tornaram-se cristãos, eram perseguidos e muitas das vezes martirizados. E ela mesma assina essa mensagem como Carita, martirizada em Roma. Essa mensagem foi recebida em Lyon em 1861. E o que ela nos traz? O que Carita nos fala aqui? Ela começa assim: chamo-me caridade. E ela nos faz um convite no início desse item. Ela diz que ela segue o caminho principal que conduz a Deus. Então aí a gente já tem uma indicação que a gente já sabe, né? Allan Kardec nos traz que fora da caridade não há salvação. Então a caridade como sendo o principal caminho que conduz a Deus. Mas que caridade é essa? Né? Aí a gente tem visto ao longo dos séculos, é aquela caridade por obrigação, aquela caridade meio que como uma barganha, não é? Eu faço a caridade porque senão eu sofrerei as penas eternas. Eu procuro auxiliar em troca de algo. Mas essa a gente sabe que ainda que seja útil para aquele que recebe, né? Porque aquele que tem fome, aquele que passa necessidade, quando ele recebe um auxílio, ele é beneficiado. Mas não é aquela caridade que vem do coração. Não é aquela caridade que eu faço porque eu vejo o outro realmente como meu irmão. E o que eu quero para mim, eu quero também para o meu irmão. E é aquela caridade que vem do coração. Essa é a caridade legítima, né? Que vem do coração. E Carita, então, diz assim: acompanhai-me, pois conheço a meta a que devais todos visar. Então ela nos faz um convite. Vem comigo, eu conheço o caminho. Eu sei qual é a meta para que todos nós, né, possamos alcançar o tão sonhado reino dos céus. Fora da caridade, não há salvação. Só que esse convite não é novo. A gente já escutou esse convite há cerca de 2000 anos do nosso mestre Jesus. Nós escutamos esse convite quando ele vem nos falar: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como sendo esse o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós já escutamos esse convite. E será que já aceitamos esse convite? E aí Carita nos diz que aquela manhã, como todas as manhãs, ela faz um giro. E nesse giro habitual, ela vai nos narrando o que ela vê. O que os seus olhos testemunham. Então ela vê as misérias do mundo, ela vê as lágrimas, que ela tenta secar todas essas lágrimas, mas que é difícil. Nesse giro ela procura consolar aos pobres, aos desvalidos, às mães, pedindo a essas mães, pedindo a essas pessoas, a esses irmãos, que tenham paciência, que Deus está com eles, que eles são amados, que eles não estão abandonados. Vêm essas palavras como inspiração, serenando esses corações. Só que essas pessoas para quem ela fala, essas pessoas têm fome. E mesmo que essas palavras lhe confortem o coração, não reconfortam esses estômagos. Ela vê pobres, velhos, mendigando, envergonhados, tendo que pedir para continuar, né? Pedir alguma coisa para o seu sustento. Então ela diz que ela se faz mendiga por eles, para auxiliá-los. E uma coisa muito interessante é que ela não vai dizer o que a gente tem que fazer. Então ela narra, ela faz esse passeio, ela narra essas cenas que ela vê, mas ela não diz o que a gente tem que fazer.
Porque se ela dissesse, né, faça isso, faça aquilo, ajude dessa ou daquela maneira, né, ajude com a caridade material, ajude com a caridade moral, não. Ela fala assim: não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Ela simplesmente diz assim: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos que sofrem. Então ela vem interceder por esses irmãos. E aí então a gente vai pedir que a nossa querida Maria do Carmo, que ela continue, né, a nossa conversa, respondendo uma pergunta, né, que lançamos. Fazer o bem deve se constituir numa prática de vida, né, uma prática habitual, ou se deve esperar que as necessidades se apresentem? Oi, Cibele, que alegria estar aqui com vocês hoje. Com muito prazer, nós vamos abordar esse tema. E a pergunta, Cibele, que me foi endereçada, poderia ser respondida de muitas maneiras, né? Mas eu quero começar a minha participação fazendo outra pergunta para responder a sua. Afinal, qual é o guia e modelo do nosso planeta? Nós temos na pergunta 625, quando Kardec, conversando com os espíritos, perguntou sobre isso, e a resposta é a menorzinha que pode ter no Livro dos Espíritos: Jesus. E ele acrescenta: esse foi o espírito mais puro que foi oferecido à humanidade como seu guia e modelo. Então, se nós temos essa orientação na nossa doutrina, nós temos que nos basear no nosso guia e modelo. E Jesus, realmente, se acompanharmos a sua vida, né, durante cerca de 3 anos, nós vamos perceber que a caridade, a prática da caridade, era exercida em todos os momentos, em todos os contatos que ele fazia implantando o reino de Deus na Terra. Na pergunta 886, nós também temos uma fonte de informação sobre o exercício da caridade. Por quê? A pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: como pode ser compreendida a caridade? Qual é o seu sentido mais profundo, conforme Jesus a entendia? E aí nós temos uma resposta que cita 3 virtudes: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Que maravilha essa resposta, porque, na verdade, essas 3 virtudes vão atender tudo que necessitamos praticar em relação ao nosso próximo, para que tenhamos uma vida de harmonia e paz aqui na Terra. É muito difícil construir essa vida, mas não é impossível se nos esforçarmos seguindo esse nosso modelo e guia que nos orientou tão bem em relação ao exercício da caridade. Quando ele diz benevolência para com todos, nós temos que estar atentos, porque, na realidade, a nossa tendência ainda, como seres imperfeitos, é termos muita benevolência com aqueles a quem amamos. Mas não é isso que Jesus entende. Benevolência para com
todos. Os que mais necessitam realmente da nossa benevolência são aqueles com quem temos mais dificuldades. No segundo item, que é o da indulgência, nós temos também um grande orientador para nossas atitudes do dia a dia. Porque quando falamos de benevolência, geralmente estamos nos referindo à prática do bem, onde nos encontrarmos. Então, essa virtude está ligada à ação de praticar o bem para com todos. E quando falamos da indulgência, nós já estamos adentrando um outro território, que é o território mais, não da questão material, mas da questão moral. A indulgência para as imperfeições alheias. E é muito importante também esse detalhe do alheias, né? O que significa isso? Nós devemos ser indulgentes com as imperfeições dos outros, mas não devemos ser com as nossas imperfeições. Porque se nós estamos aqui para nos aprimorar, nós temos que ficar atento às nossas imperfeições para tentar corrigi-las. Mas as dos outros, as imperfeições alheias, vão depender da atuação deles. Eles é que terão que corrigi-las. Quanto a nós, devemos, assim, procurar tratar essas imperfeições sem críticas, sem observar o que o nosso companheiro tem de mais dificuldades, para valorizar o que ele tem de melhor. Nunca criticar. E pelos nossos pensamentos, nós podemos começar a exercitar isso. Quando alguém se refere a um companheiro nosso, destacando as suas dificuldades, nesse momento nós devemos voltar o nosso olhar para todas as virtudes que ele já desenvolveu, para o seu modo de ser, que a gente mais gosta e que é digno de um elogio, vendo nele também o que ele pode ser futuramente. Nós aprendemos também isso com Jesus. Jesus, quando olhava os seus companheiros de caminhada, ele via neles todo o potencial para o bem que eles já possuíam, nunca com críticas para apontar as dificuldades, mas tentando mostrar para ele que ele conseguiria realizar muito ainda. Nós percebemos muito isso nas conversas que Jesus entabulava com seus companheiros, né, com seus discípulos e com todos aqueles que passavam por ele. Então, para seguir esse roteiro, vamos falar agora da terceira virtude, que é o perdão. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O perdão foi muito vivenciado por Jesus em várias circunstâncias, e ele também deixou-nos, com suas palavras, muitas lições, muitos textos dos evangelistas que registram o valor, a importância que ele dava ao perdão. Porque quando exercitamos o perdão, nós estamos nos libertando de uma mágoa e libertando aquele que nos ofendeu. Jesus libertava também dos estigmas. Quando aquela mulher, prestes a ser apedrejada, é levada até onde Jesus estava, Jesus começa tranquilamente a escrever sobre a terra. E as pessoas que estavam ali para apedrejá-la, esperando a decisão do mestre, ouvem quando ele diz
Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos se retiram. Então Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores, mulher? Já se foram, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. E assim Jesus libertava aquela mulher para uma vida agora produtiva, para uma vida de gratidão por ter sido beneficiada com aquele amor imenso que o nosso mestre sempre dedicou aos que o procuravam. E no Sermão da Montanha, como Jesus, com suas palavras, confortava aquela multidão que ali estava em busca de palavras de esperança. Quando Jesus diz que o reino dele não é deste mundo e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Gente, quantas palavras de esperança e de consolo para aquela multidão que se encontrava ainda tão perdida nas trevas da ignorância. Então, Jesus exercia a caridade esclarecendo, mostrando novos horizontes, mostrando a luz da esperança que poderia raiar para todos que o seguissem. E nós lembramos também da mulher samaritana, quando ela fica admirada, porque Jesus está ali, e oferece a ela uma água que depois que ela fizesse uso daquela água, nunca mais voltaria a ter sede. É a água da vida. Então Jesus fazia caridade também, mostrando um mundo novo que a pessoa passaria a ter a partir do momento que bebesse da sua água, da fonte de água viva. E assim, gente, tantos outros encontros, tantas libertações por meio da caridade. E quando você me faz essa pergunta, se a caridade deve ser uma prática do dia a dia, ou se deve esperar a ocasião para praticá-la, e quando nós nos espelhamos, recorremos à exemplificação dada por Jesus, nós temos a resposta muito clara. Assim como também Chico Xavier declarava: eu não posso esperar que os outros ajudem. Eu tenho que oferecer a minha ajuda possível no momento urgente que aquele meu companheiro está vivendo. Não podemos esquecer também palavras magníficas que Jesus dirige aos seus discípulos quando diz que todo aquele que fizer o bem a um desses pequeninos necessitados é como se estivesse fazendo a ele. Então, Jesus, além de praticar a caridade em toda a sua jornada, ele deixou para nós os registros de todos os seus feitos, que vão continuar iluminando também nossos caminhos e nos estimulando todos os dias a essa prática tão maravilhosa. Benevolência, indulgência e perdão. Com essas três virtudes que compõem a caridade plena, como era vista por Jesus, nós temos hoje, Cibele, um roteiro seguro para buscar a nossa iluminação e o amparo de todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer e acredito que a pergunta que você me fez já está respondida. Muito obrigada, querida.
Nossa, agradecemos a Maria do Carmo, né, por essa explanação tão bela que ela faz, né? E nos lança, né, essa outra proposta ou essa outra pergunta falando de Jesus. Que maior exemplo nós podemos ter a não ser Jesus? Nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E para a gente continuar com a nossa conversa, agora eu vou pedir para que o Hugo venha conversar com a gente. E a pergunta que a gente apresenta para o Hugo é a seguinte: pequenas boas ações não seriam apenas gotas d'água no oceano das necessidades? Porque quantas vezes a gente acha, o que eu tenho a fazer é tão pouquinho, não seria isso apenas uma gota no oceano? Será que vale? Olá, Cibele. Olá, Maria do Carmo. Olá a todos que nos acompanham pelos canais virtuais do Centro Espírita Irmã Rosa. E muito obrigado pela pergunta, Cibele. Ela é muito importante, nós devemos endereçar ela com cuidado, porque embutida nela está um raciocínio que muitas pessoas utilizam no seu dia a dia para justificarem uma certa paralisia, uma certa inação diante da prática do bem, diante da prática da caridade. Muitas pessoas pensam dessa forma no seguinte sentido: ora, mas o que eu sozinho, o que eu individualmente posso fazer pelas grandes necessidades coletivas da humanidade? O que eu, um único indivíduo, posso fazer perante a necessidade de todos? E, usando esse raciocínio, acabam por ficar acabrunhados, acabam por ficar inativos diante da necessária prática do bem, diante da necessária prática da caridade. Então nós precisamos examinar essa questão com cuidado e com a perspectiva correta, para que ela, na verdade, não seja para nós um impeditivo, um obstáculo, para que nós avancemos no exercício correto da caridade. E para isso a gente precisa compreender, de fato, qual o papel que o Criador espera de nós. O que Deus, de fato, espera de nós nessa encarnação, na nossa vida, diante das pessoas, situações, circunstâncias em que nós nos encontramos, em que Ele nos colocou. E para dar um pouco o tom dessa conversa, eu queria trazer uma passagem de Emmanuel que está no livro Caminhos de Volta, uma página intitulada Diálogo Curativo, e que Emmanuel coloca o seguinte: o Senhor, porém, não espera de nós outros qualquer fórmula milagrosa que venha a extinguir, de imediato, as labaredas da perturbação. Entretanto, onde estivermos e com quem estivermos, pede o nosso copo de água fria. Nessa passagem, Emmanuel consegue resumir para nós o que Deus espera de nós. É óbvio que o nosso Criador não espera que nós, individualmente, que nós consigamos suprir todas as necessidades do mundo, né? Que nós, enquanto indivíduos, consigamos extinguir todas as necessidades coletivas da sociedade humana. Não é isso que é pedido, exigido, demandado de nós, muito pelo contrário. Mas o que o Criador nos pede é que onde nós estivermos e com quem nós estivermos, nós possamos dar a nossa contribuição caridosa, a nossa contribuição no bem, ou nossas contribuições em boas ações para essas pessoas onde e com quem nós nos encontramos. E nós podemos colocar essa afirmativa de outras formas também. Se nós pararmos para pensar e utilizarmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, né, nós podemos imaginar da seguinte forma: o que os espíritos superiores colocam nessa questão? Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos superiores respondem trazendo dois objetivos. Primeiro é que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. E a outra questão que os espíritos colocam é que a encarnação ainda tem um segundo objetivo, que é colocar o espírito, que é nos colocar
em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Então, nós estamos aqui simultaneamente para progredirmos e para contribuirmos com a obra geral da criação. Ora, se nós pensarmos a nossa jornada evolutiva como uma escada, cada degrau é uma encarnação, podemos pensar assim. E o que faz com que nós avancemos mais rapidamente nesses degraus e o que faz com que os degraus futuros sejam mais suaves é a prática da caridade. E o que nos faz ficar preso no mesmo degrau e tornar os degraus futuros mais difíceis é o egoísmo. A gente pode ver isso de uma forma muito sintética e brilhantemente colocada por Kardec no comentário na questão 917. Allan Kardec coloca o seguinte: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então Kardec sintetiza nessa afirmação os nossos deveres para conosco, para com Deus e para com o próximo. Devemos buscar desenvolver a caridade porque ela é origem, ela é nascente de todas as virtudes que nos conduzem a Deus, que nos conduzem à perfeição. Assim como o egoísmo, nós devemos lutar para eliminá-lo, porque ele é o vício que nos prende, nos chumba nas nossas dificuldades evolutivas e é a nascente de todas as outras dificuldades que nós enfrentamos. Portanto, exercitar as boas ações, e aqui eu vou trazer as boas ações da pergunta da Cibele no sentido mais amplo da caridade e da caridade entendida por Jesus, que não é somente a caridade material, da beneficência material, mas uma caridade muito mais ampla. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então esse é o sentido mais amplo da caridade, que aqui embute não somente a caridade material, mas a caridade moral. Esse é o sentido da caridade para nós pensarmos na pergunta. Então, se nós pensarmos com essas duas questões em mente e mudarmos um pouco a perspectiva da pergunta que a Sibeliano fez, pequenas boas ações não seriam apenas gota d'água no oceano das necessidades? Se nós pensarmos nas nossas necessidades evolutivas e particulares, não seriam meramente gotas. Na verdade, a caridade, no seu sentido mais integral possível, ela, na verdade, preenche todo o oceano das nossas necessidades espirituais. Então, já poderíamos colocar essa frase, essa pergunta num outro quadro e respondermos dessa forma. A caridade, de fato, ela vem preencher o oceano das nossas necessidades completas enquanto espírito imortal. Então, só aí já deveria ser motivo suficiente para que nós buscássemos empreender esforços para cultivá-la diariamente. No entanto, a gente pode ir um pouco mais além nessa pergunta, que é pensar o seguinte: olha, de fato, o oceano das necessidades da sociedade como um todo, do mundo, são gigantescas. Nós nos encontramos num mundo de provas e expiações em que a dificuldade, a expiação ainda é a norma, ainda é a regra. No entanto, se nós pensarmos naquelas pessoas mais próximas que Deus colocou ao nosso redor, na nossa encarnação, nós podemos ser pessoas importantíssimas, fundamentais para suavizar esse oceano das necessidades dessas pessoas, muitas vezes sendo aquelas pessoas que vão preencher quase que por completo as necessidades daquelas pessoas que estão à nossa volta. Se nós pararmos para pensar, as nossas ações no bem, na caridade, exercitando isso,
pode ser o fundamental para aliviarmos a dor de um parente próximo. A expiação grave de uma pessoa que caminha nessa jornada conosco, de um amigo, de um familiar. As nossas boas ações, a prática da caridade pode vir a suprir a necessidade imediata de alguém que, por exemplo, está buscando tirar sua própria vida, e mais palavras de conforto, de amparo, de cuidado, pode fazer com que essa pessoa mobilize suas forças internas e mude o rumo dessa decisão. Então, nesse momento, com essa pessoa, nós suprimos grande necessidade daquele momento das suas necessidades, do oceano das suas necessidades. Se nós substituirmos, o mundo inteiro por aqueles irmãos que ombreiam conosco a nossa jornada, muitas vezes seremos nós que estamos sendo convocados por Deus, pela espiritualidade superior, para auxiliar em grande parte no alívio daqueles oceanos de necessidade daquela pessoa, daquela criatura. E podemos pensar também que o exemplo, a nossa ação no bem, a nossa ação na caridade, esse exemplo contagia, esse exemplo mobiliza. Quantas pessoas podem nos observar e a partir daí optarem por modificar as suas vidas, perceberem como que aquilo é importante? Quantos espíritos encarnados não nos observam diariamente, constantemente, e podem ser tocados pelos nossos gestos e podem ser mobilizados a se transformarem também junto a nós? Então, é essa reflexão que eu queria trazer com base na pergunta que a Cibele nos fez. Cibele, volto para você a palavra e muito obrigado. Obrigado, Hugo, pelas suas palavras, pela sua explicação, também nos colocando ali, outros questionamentos, muito interessante, e que a gente possa ser esse copo de água fria, quer seja essa água, a água material ou a água moral, mas que a gente possa ser esse copo de água fria que vai em socorro dos nossos companheiros. Muito obrigada, Hugo, muito obrigada, Maria do Carmo. E agora, indo para o nosso fechamento, para o nosso encerramento, a gente volta ao trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Caritas fecha esse trecho, essa mensagem, falando o seguinte, lembram que ela veio pedindo, que ela se faz mendiga para pedir por aqueles que estão necessitados. E aí, como nos trouxeram Maria do Carmo e Hugo, as necessidades sejam elas quais forem. E Caritas fecha da seguinte maneira, dizendo que se ela pede, a caridade, ela também muito tem a dar. E ela diz então que ela vai oferecer, a caridade vai oferecer um grande banquete e que ela nos dá uma árvore, para que a gente se sacie nessa árvore. Essa árvore está carregada de flores, de frutos, e ela nos diz que a gente colha, nos convida a colher os frutos, a apanhar as flores, que estão aí nessa magnífica árvore, que se chama beneficência. Mas que no lugar de cada ramo que a gente tirar, de cada fruto que a gente tirar, que a gente pendure ali as nossas boas ações. Então eu tiro um fruto e eu penduro ali uma boa ação que eu tenha feito. Eu penduro ali o copo de água fria que eu dei. Qualquer que seja a boa ação, que a gente pendure ali. E ela então, Caritas, diz que vai levar essa árvore a Deus. E Deus irá carregá-la novamente de flores e de frutos. Dizendo que a beneficência, ela é inexaurível. Então, a recompensa de todos os nossos bons atos, das nossas boas ações, quem vai nos dar é Deus, através da própria lei de causa e efeito. As minhas boas ações corresponderão a outras boas ações
que eu vou receber. Mas que a gente fez sem esperar. Porque se eu faço com o intuito de receber, aí eu já perdi o meu mérito. Então que a gente possa praticar essas boas ações, que a gente possa ser esse auxiliar de Cárita pela satisfação de fazer o bem, pelo dever de fazer o bem, porque já faz parte de mim. Pode ser que ainda não seja assim que a gente se sinta, mas com certeza um dia será. E Cárita fecha esse trecho dizendo assim: não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Queridos amigos, vamos então à nossa prece. Convido-os a fecharem os olhos, aqueles que se sentirem à vontade, e elevar os pensamentos a Deus, para que possamos neste momento rogar por todos esses lares que aqui se encontram representados, que possamos rogar pelos nossos familiares, rogar por cada um de nós, rogar por nossa terra inteira que se encontra tão necessitada de paz, de amor, de serenidade, de tranquilidade. Rogar também ao nosso Mestre querido para que os nossos pensamentos possam estar mais em harmonia com os pensamentos dos benfeitores, para que possamos nós sermos este copo de água fria que levamos a todos que estão ao nosso redor. Pedimos também aos benfeitores da Casa da Irmã Rosa que possam visitar a cada um desses lares que nos assistem e depositar nas águas que se encontram nesses lares os remédios, os fluidos, os frutos do plano espiritual, que possam estar de acordo com as necessidades de cada um de nós. Conosco, querido amigo, que assim seja.